que você está viciado em rede social? As pessoas estão achando que tudo realmente resolve só com um clique. Você posta uma foto e fica olhando quantos likes, quantos comentários, e se não tiver o engajamento que você quer, você apaga? É um ciclo vicioso. Eu posto, aí tem engajamento, ou então não tem, e eu vou me fechando e eu vou entendendo que ali é o meu canal de prazer. E apesar de parecer que tem toda essa conexão, na verdade você se sente solitário e isolado? Aumento de mais de 70% de doença mental por causa do uso abusivo de redes sociais. Será que essa relação com as mídias sociais está fazendo mal para a sua saúde mental e para os seus relacionamentos? Nós somos campeões mundiais em depressão. Esse é o tema do episódio de hoje. Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você especial 10 anos. Para conversar sobre esse tema, eu estou recebendo hoje dois convidados muito especiais. Como eu quis esse encontro! Psicóloga Pamela, mais de um ano a gente demorou, hein, Pamela, para conseguir fechar essas agendas? Acho que tudo acontece na hora certa, né? No momento que tem que acontecer. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês nessa conversa valiosa. A Pamela é psicóloga, conhecida como Psipamela nas redes sociais. Também é palestrante, escritora, autora de vários livros que eu vou mostrar aqui. A Pamela tem mais de 20 anos de experiência clínica, mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e é super conhecida pelo trabalho como especialista em relacionamentos. E o Dr. Antônio Geraldo, que é médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Antônio, a gente também demorou uns 3 anos para fazer acontecer esse encontro, né? Estou muito feliz. Nós estamos tentando aí desde a sua premiação, né, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Ah, o meu troféu está ali atrás, depois eu vou mostrar minha alegria. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Eu que estou muito feliz de receber o senhor aqui. O doutor Antônio também é doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, em Portugal. Tem pós-doutorado pela Faculdade de Medicina, a UFMG. Também foi presidente da Associação de Psiquiatria da América Latina, né, doutor Antônio, de 2018 a 2020. E agora é o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu estou muito honrada com vocês dois aqui, porque eu achei que juntar essas duas visões tem tudo a ver, porque a gente está discutindo muito o impacto das redes sociais na saúde mental. E quando a gente pensa, nossa, nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo a gente ouve falar de uma epidemia de solidão. Então, assim, eu queria entender de vocês. A primeira coisa, eu comecei esse episódio perguntando, será que você está viciado em rede social? Doutor Antônio, eu queria que o senhor explicasse para a gente o nosso funcionamento cerebral. Por que o tal do like, o engajamento na rede social, acaba sendo viciante e a gente quer cada vez mais nessa busca? Veja bem, é bastante interessante percebermos que tudo que é feito nas redes sociais, hoje que é feito pelas empresas que administram as redes sociais, é sempre para exaltar a pessoa. No sentido de exaltar para que a pessoa queira permanecer ali no topo da vida, de tudo do que considera como importante. E não é assim que funciona. Isso não é verdade. No dia a dia, eu encontro pessoas que já me falaram assim, por exemplo, falei, psiquiatra mesmo, eu falando como psiquiatra, falei, por que você não foi para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria? O que aconteceu? Está tudo bem e tal? Ah, eu não fui por causa de questão mesmo financeira e tal. Eu falei, mas como assim questão financeira? Por que a minha pergunta? Porque eu a vejo nas mídias sociais, andando de barco, posando com roupas caríssimas, com bolsas caríssimas, pousando, vai em aeroportos, locais assim, de alto consumo, e que realmente precisa ter muito dinheiro para fazer aquilo. E aí eu não entendia, mas tanta pose financeira demonstrada, e você não vai para um congresso que é o seu crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional que atende os pacientes e precisa estar super atualizado, não importa. Então, é curioso, estranho. Né? É estranho como comporta assim. Aí você vê pessoas nas próprias mídias sociais, né, ensinando assuntos que são puramente científicos, dizendo que tem um conhecimento científico sobre aqueles temas, mas aí você vai dar uma olhada, você não vê ela produzindo nada do ponto de vista
de produção científica para crescimento da área, ou crescimento pessoal, ou para passar para os pacientes o que você tem de mais novo, mais moderno, das novas pesquisas e tudo mais. Mas o que é isso? O que a mídia social faz? Ela te dá uma falsa impressão de poder, uma falsa impressão de que você é mais do que aquilo que você realmente é. Esses dias eu estava viajando com colegas e eu percebi, por exemplo, colegas psiquiatras o tempo inteiro nas mídias sociais. Aí eu falei, mas como você sabia que estava nas mídias sociais? Porque ele mostrava uma piadinha, uma coisa que achou interessante, uma coisa que achou legal, uma fala de alguém. E aí eu pensando, engraçado, essa pessoa tem uma postura de técnico profissional e a atualização dele em redes sociais. Sim. E aquilo não eram 2 horas, 3 horas, já que eu passei com uma pessoa 48 horas juntos, né, ali vivendo, viajando junto para trabalho, para um congresso. Foi num congresso europeu isso, e eu fiquei prestando atenção. Para o evento em si, ele deu pouca importância, mas para postar nas mídias sociais que ele estava num congresso, que ele estava fazendo isso, que ele estava fazendo aquilo, ele deu muitíssima importância. Vou complementar, pegar o exemplo que o doutor deu. Não é fácil estar na vida, não é fácil se apropriar do presente, olhar no olho, sentir a reação das pessoas, se frustrar, se decepcionar, perceber as imperfeições sendo transpiradas no dia a dia, ter que fechar portas, encarar a frustração alheia. Não é fácil se perceber imperfeito diante daquilo que você idealiza ser perfeito. É mais fácil ficar na posição passiva, por trás da tela, do note, do iPad, do celular, vendo a vida das pessoas, comentando sobre as vidas alheias, aquela coragem que só se tem aquele que não tem cara, mas tem digitação. Xingando, julgando, criticando, olhando, invejando, comparando. E fomentando uma persona, um personagem que tem todas as qualidades e as características que eu gostaria de ter. Como seria o melhor de mim editado? Para que eu buscasse, sim, para que eu buscasse o que eu mais quero desde que eu venho ao mundo. Eu quero pertencer. Eu quero que você goste de mim. E ao usar filtros, e ao usar edições, e ao colocar as fotos, e aquilo que eu entendo que vai causar em você o que a minha autorreferência diz, faz com que eu fique nesse lugar, por trás deste personagem, alimentando ainda mais o meu vazio. Porque por mais curtidas que eu tenho, por mais engajamento que haja, aquilo é muito mais sobre o que eu coloco de mim e menos sobre o que sou de fato. Aí é que entra uma questão muitíssimo importante que a Pâmela colocou, que é preciso identificar para as pessoas o que significa isso. Isso significa que eu realizo sem realizar. Perfeito. Eu não saio do lugar. Sim. Eu não cresço. Eu não me torno um ser humano melhor. Porque eu fico fingindo o que eu Sim. gostaria de ser, né? Porque o que eu demonstro não é Não o é. que eu sou, é o que eu represento. Eu não vivo na vida real. Eu vivo numa novela, numa série Reality que show, eu né? represento pura e simplesmente isso. Eu fico com Nada essa mais. impressão que tá todo mundo criando um reality show da própria vida, como se fosse um personagem para parecer o que talvez eu queira ser e não consigo ser. Mas tem muito sofrimento escondido nesse comportamento, não tem? Tem, e penso que principalmente bastante inconsciente ainda. Acho que as pessoas viciadas nessa sensação desse prazer imediato, que a curtida que eu vou ter, o compartilhamento, os comentários, e aquilo eu acho que vira um ciclo vicioso. Eu preciso postar, e aí eu posto, aí tem engajamento, ou então não tenho, ou como aquilo repercute em mim, e eu vou me fechando e eu vou entendendo que ali é o meu canal de prazer, e eu vou abandonando a importância do contato olho no olho, dos encontros, do sentar na mesa, falando principalmente das crianças, dos adolescentes, Sim. dos pré-adolescentes,
Eles vão deixando de fazer muita coisa, de conversar com a amiga, de sentar e conversar com os pais. Eles ficam ali nesse vício dessa sensação. E nós adultos também. Sim. E se a gente não encontrar esse equilíbrio e esse limite, a gente mergulha demais nesse movimento e a gente vai abdicando o alimentar do combustível necessário que a gente precisa. Que é o abraço, que é o toque, que é a troca, Sim, que é a as relações conversa, reais, que é o né? desenvolvimento das conexões. E o perceber de que eu sou aceito pelo que eu sou, com as minhas limitações e com as minhas virtudes. E isso sim que me valida. Porque isso que o doutor falou que é maravilhoso, que é eu me realizar sem me realizar, o quanto isso de fato se torna um vazio, desencadeando as doenças que o doutor sabe falar muito melhor do que eu. Por quê? Exatamente o seguinte, a curtida é a aprovação. Mas tem um negócio que eu não sei falar esses nomes difíceis, liberação de dopamina, de não sei o quê. É igual álcool, droga, jogos, tem um circuito cerebral que é ativado com essas curtidas? A gente fala disso, vamos falar disso, porque sim, tem, por isso que há o vício, por isso que você... eu não vou usar os termos que eu uso para médicos, eu vou usar os termos que eu uso para a população. Tem esse chamado vício, sim, tem essa indução que é feita internamente, porque a pessoa fica ali contando quantas curtidas já teve, qual foi o nível, né, o grau de aprovação que teve naquela sua ação, só que na maioria das vezes elas não são ações verdadeiras. Então você aprova o seu personagem, Sim. Você não aprova o que você é enquanto pessoa. E enquanto pessoa você precisa se esconder. Quando você se esconde, você se isola. Quando você se isola, você está conectado e completamente desconectado dos seres humanos. Porque você está conectado em rede, na rede, mas não em conexões das ligações interpessoais. Sim. E aí a sua vida passa a ter pouquíssimo significado, pouquíssimo valor. E todos os dias você se perde cada vez mais. Por quê? Porque aquela aprovação de tudo que eu faço é necessária. É necessária na mídia social, mas é necessária também no seu dia a dia, porque você passa a viver à mercê do que o outro pensa. O outro escreve ali de mim. Qual a aprovação que eu preciso? Do resultado dos pacientes, de políticas públicas boas para os pacientes, que a gente possa diminuir os índices de suicídio, que a gente possa diminuir o número de pessoas com depressão, com ansiedade. Sim, Daiana, é para isso nós que a gente somos trabalha, campeões mundiais em depressão. Já somos campeões mundiais. Já somos campeões porque já mundiais. somos o país mais ansioso do mundo. Agora Nós somos campeões mundiais em depressão, nós somos campeões mundiais em transtorno, campeões mundiais em transtorno de ansiedade. E diz que nós somos um país de pessoas tranquilas e que nós somos um país de pessoas felizes, alegres. Não é verdade. Nós nos modificamos completamente. Sim. A instabilidade que nós vivemos nos leva a isso. Sim. E mais outra coisa, por sermos um dos países mais conectados no mundo em redes sociais, nós acabamos sendo um dos países mais presentes nesses diagnósticos e na solidão. Sim. Porque vocês estão aqui na mesa de um bar, sentado, ou de um restaurante, e aí você olha para a mesa, cada um olhando no celular. Alguns casos de falar entre si, por ali. Vocês sabem que eu tenho muita alegria de ter crescido. A internet chegou na minha cidade, eu tinha 20 anos já, que eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Então a internet chegou nas capitais antes, mas na minha vida a internet chegou quando eu tinha já 20 anos. E eu sou muito abençoada por isso, porque eu tive amizades, a gente conversava, a gente olhava no olho, e eu vejo hoje as festinhas das crianças, das adolescentes, ninguém conversa, é cada um no seu. E aí eu trouxe para a gente discutir, que o senhor comentou que a gente é campeão também desse adoecimento e, infelizmente, de uso. A gente está em terceiro lugar, o país que mais usa a rede social. São 3 horas e 37 minutos o Brasil. Né? Eu acho que, se a gente parar para pensar,
Eu acho que é mais, viu? Porque tem relatórios que dizem que jovens chegam a passar de 6 a 8 horas conectados, quando a gente fala em uso de tela. Então, isso está totalmente relacionado à nossa saúde mental. Isso é mais. É mais, porque né? ali, nessa pesquisa, o que você percebe é o seguinte, alguns países fazem a comparação com, por exemplo, você tem só um aparelho. Ali, no Quênia, na África do Sul, você não tem pessoas com 2 celulares no Quênia, ou 2 celulares mais um smartphone, mais um tablet, computador. mais computador e etc, etc, etc. No nosso caso, nós temos. Nós temos muito disso. Então, às vezes, você tem a conexão em vários pontos, a depender da situação. Hoje, por exemplo, bom, não estou fazendo propaganda de marca, mas o WhatsApp. As pessoas, às vezes, não usam no celular para economizar a bateria, mas usam no computador. E acaba que o registro se perde. Nós hoje, com certeza, temos um número de horas muito maior do que maior isso. Que isso, eu também muito acho. Maior. Essa é uma pesquisa do Relatório Global Digital de 2024 que aponta muitos aspectos, né, do nosso uso. E a gente já pode dizer, então, com 100% de certeza pela experiência de vocês dois, que esse uso abusivo de telas e rede social está afetando a nossa saúde mental. E quando eu falo a nossa, crianças, jovens e adultos? Com certeza, eu quero até puxar com o nome do teu programa. Eu vejo você. Me lembra uma frase de Winnicott. Sou visto, logo existo. Como é importante a gente ser visto e como as redes sociais, elas fomentam a ideia de ver outro além de mim. Ou de me mostrar de alguma forma, que eu entendo que vou pertencer, que serei visto, que serei elogiado. E que, na verdade, isso nem sempre é tão parecido com o que realmente sou. Ou seja, o que o outro vê sobre mim não sou eu, mas algo que eu gostaria de ser. Sim. Não sou alimentado nessa percepção de mim. A minha filha tem 3 anos e meio e eu falo desde sempre para ela, quando eu estou conversando, filha, olha para mim, olha aqui no meu olho. A importância da conexão, do sentir. Vem cá, dá a mãozinha para mim. O toque. Por mais que a tecnologia esteja avançada como está, por mais que as redes sociais tenham a abrangência que tem, nós somos humanos, não somos robôs. Tem o ChatGPT, tem a inteligência artificial, acho que são ferramentas que nos ajudam demais, mas nós não podemos esquecer das necessidades que temos primárias. E como o toque, o abraço, o olhar no olho é curativo. E penso que muito da ansiedade, da depressão, os maus do século, eles têm o crescimento que têm, porque cada vez mais nós nos tornamos empobrecidos. Há muito pouco estímulo sobre o sentar junto, sobre os encontros. Como o doutor disse, as pessoas, você vai num restaurante, está todo mundo com celular, o casal sai. E nos shows, gente? No show, todo mundo assistindo pelo celular. Ninguém está olhando para o palco, as pessoas estão olha gravando. Aqui, olha, Dai, olha aqui, eu acho que... As pessoas não assistem show. Não, elas filmam. Não tem nenhuma possibilidade de assistir o show. Por quê? Você olha para o público, e eu vou no Rock in Rio, The Town, sou acompanhante, né? Eu vou com minha filha para esses shows, e o que eu vejo são celulares. Milhares. Milhares ali. E as pessoas, ao invés de prestar atenção no show, eles falam assim, é o registro do show inteiro, não é de um momento do show. Às vezes fazendo não é live, de uma possibilidade. às vezes as pessoas estão fazendo então, live. Mas isso está mostrando... Exatamente. Para o outro, né? As pessoas, elas só conseguem, a grande maioria, só está conseguindo validar a experiência a partir do momento que aquilo é compartilhado e validado pela reação do outro. Não basta eu estar com você e viver um momento incrível. Eu preciso fotografar, eu preciso filmar, eu preciso mostrar. É como se não bastasse. Eu vou mais longe. É como se não existisse. Sim. Aquilo que eu vivo offline, se eu não compartilhar com alguém, se eu não tirar foto, se eu não registrar, se eu não compartilhar, se ninguém validar, é como se eu tivesse perdido a ponderação, o bom senso, a percepção. É como se eu não conseguisse validar, avaliar e internalizar. Ou seja, a hora que eu vejo o show, todo mundo está vendo através do celular, é como se aquilo fosse o necessário para que o show chegasse até mim, só que na verdade não chega. Ele fica ali.
grande parte dessas pessoas que estão gravando o show inteiro nunca vai ver Vão aquele assistir vídeo. aquele vídeo. Mas precisou daquilo para entender que estava absorvendo aquela informação. E no final não absorve, não se alimenta da experiência e o vazio fica. Mas por que que a gente está fazendo isso? Eu queria responder a sua pergunta inicial. Se isso leva realmente a adoecimento mental, a doenças mentais. Leva. E leva por quê que leva? Primeiro, a fotoestimulação que você tem às telas, ela adoece. Ela, inclusive, pode levar você a apresentar um quadro, por exemplo, de uma convulsão. Quando você faz um exame que chama eletroencefalograma, chega num determinado momento em que você faz exatamente isso, fotoestimulação. Aí você joga as luzes no rosto da pessoa, estimulando isso. Quando você tem aquela estimulação constante, ela pode desencadear. Em quem tem uma tendência, e poderia às vezes passar a vida inteira sem apresentar um quadro de epilepsia, um quadro de uma convulsão, ela pode ter uma convulsão. Isso é um exemplo. Outra questão importante, eu disse isso hoje de manhã para uma colega sua, psicóloga, que ela me ligou e falou assim, olha só, todos esses dias, depois das suas orientações, não usei um comprimido de nada para tratar a insônia dela, falou assim, eu dormi muito bem, mas ontem interrompi meu sono por 2 ou 3 vezes. Eu dei para ela 13 itens de orientação ao que fazer para resolver a questão da insônia. E resolveu. Só que ontem, ela, próximo do horário de dormir e tudo mais, ela fez o uso de estimulantes. Ao você usar estimulantes, e a tela é um estimulante, então deitar você na cama diminui as horas de sono. e ficar mexendo no celular, jamais. mas as pessoas não entendem que isso é um estímulo absurdo Então, para o cérebro, né? mais uma questão de adoecimento provado, isso não tem dúvida nenhuma. O índice de suicídio, e é importante dizer para todo mundo, quando a gente fala de suicídio, nós temos que dizer que isso não é opção para nada, não é coragem, não é covardia, não é nada disso. O suicídio acontece porque a pessoa tem alguma doença mental e não tratou, ou não está tratando adequadamente. Então, podemos falar de suicídio sem problema nenhum, desde que você oriente que procure tratamento, procure ajuda, procure um local, um serviço para que você tenha acesso a tratamento. Aumentou demais entre 15 e 29 anos de idade. Terceira causa de morte nessa faixa etária. Em relação a essa questão das doenças, por exemplo, entre crianças e adolescentes, um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Medicina, na Faculdade de Medicina, ficou claro de um aumento de mais de 70% de doença mental por causa do uso abusivo de redes sociais. Eu trouxe o dado dessa pesquisa porque quando eu comecei a estudar para esse episódio, eu vi essa pesquisa e me chamou muito a atenção. Assim, 72% das crianças avaliadas apresentaram um aumento de depressão relacionado ao abuso do uso de telas. Exatamente. Isso é muito sério, né, doutora? É seríssimo, porque é isso aí que leva os absurdos de perdas de vida das pessoas. Porque depressão é a maior causa de perda de vida. E olha, é assustador. A 7ª causa de perda de vida antes dos 13, 14 anos de idade é suicídio. Como é que pode se a gente tem milhares de causas de morte? Então, é grave, é gravíssimo. A gente precisa cuidar muito disso. Pela experiência de vocês, as crianças adoeciam dessa forma? Porque eu tenho a impressão, sempre existiu, claro, a doença mental em todas as faixas etárias, mas desse jeito que a gente está vendo, é um movimento recente dos últimos anos. As faixas não eram essas, eram bem menores. E quem estourou essas faixas todas foi a pandemia. A pandemia, só para você ter ideia, antes da pandemia, o Brasil tinha 5,8% da população com quadros depressivos e nós perdíamos, percentualmente, que nós estamos falando, para os Estados Unidos, que era 5,9% da população com quadros depressivos. Então, era um empate técnico, né? 5,8% o Brasil, 5,9% os Estados Unidos. Pós-pandemia, o Brasil
nós fizemos uma pesquisa, nós, Brasil, fizemos uma pesquisa pelo Ministério da Saúde, e nessa pesquisa foi detectado 11,3% da população com sintomas depressivos. Nossa. Esse ano muito. É recente a pesquisa? 2023, nem é tão recente. A pesquisa chama Vigitel. É grave isso. É muito grave. É muito grave. E o pior, você não tem acesso a tratamento. E se você tivesse acesso a tratamento, era menos pior. Sim. Mas você não tem acesso a tratamento. Se você quiser encaminhar para uma psicóloga no sistema público de saúde, você vai mandar para onde? Onde é que está cheio de psicólogo fazendo psicoterapia? Não é assim, não é fácil. Você tem nas universidades, né? Você vai ter na USP, Unifesp, sim, mas não tem acesso para todo Brasília, mundo, né? Tem os ambulatórios que fazem isso, mas é um número mínimo. Inclusive porque no sistema público de saúde jamais poderia fazer psicoterapia individual, tinha que fazer psicoterapia de grupo, e com tempo de início, meio e fim, sim, né? E com grupos para você atingir um número grande de pessoas. Então teria uma funcionalidade boa, mas nós não temos acesso ao tratamento. Sim. Medicamentos. Você vai prescreve um medicamento para a pessoa tratar. A pessoa não encontra no SUS. Como é que ela encontra, vocês duas, são uma situação gravíssima. Na farmácia popular, nós não temos sequer um antidepressivo. Não tem nenhum? Não. Aliás, eu vou ser melhor para você. Nós temos sequer um psicotrópico para tratar doenças mentais na farmácia popular. E nós temos, das 10 causas de afastamento do trabalho, eu tenho que repetir isso a exaustão para ver se muda. Das 10 causas de afastamento do trabalho, 5 são doenças mentais. 5! Metade! Sim. De 2023 para 2024... O afastamento aumentou muito. Simplesmente de 200 e poucos mil para 472 mil pessoas afastadas pelo CID-F, que é o Código das Doenças Mentais. Olha que grave. A gente fez um episódio sobre isso. Olha o grave. Que já está disponível grave no demais. canal. Para quem quiser. É muito grave. É muito grave. Pamela, eu queria voltar a uma pergunta. Por que a gente está se comportando desse jeito nas redes sociais? Por que a gente está adoecendo tanto assim? Eu acho que foi um processo, uma mudança de comportamento que foi gradual, como o doutor bem disse. A epidemia foi um marco, piorou bastante. Mas desde quando começamos com a televisão e depois a internet veio e aí entram as redes sociais, cada vez mais eu penso que isso foi se tornando um fator alienador de nós mesmos. Além de ter a ferramenta que facilita, que se torna funcional, que otimiza muita coisa, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de saber usar de uma forma equilibrada e vão se perdendo nisso. E se entra mais do que um vício, para mim, como uma fuga. É quando se fala sobre deitar e descansar, o sujeito não consegue deitar, descansar, porque isso também inclui olhar para si, pensar sobre as suas próprias questões. Sim. E o celular, ele entra como distração. Não só na execução de responder mensagem, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp. Não tem fim. Não tem fim. Você recebe mensagem o tempo inteiro. Eu nunca consigo zerar o meu então, WhatsApp. Então, o teu cérebro está ali o tempo inteiro trabalhando. Então, isso é um fator que gera muita ansiedade. O desenho da criança, põe a criança para assistir um desenho, as cores, um desenho atrás do outro, dependendo da plataforma. Então, tudo isso acelera esse funcionamento e vai viciando a criança, não só em função de todos esses fatores, mas na dinâmica. E aí, quando você desliga, uma criança que está viciada, e você desliga a televisão, o desenho, e propõe uma brincadeira, se isso for raro e se isso não tiver uma frequência, a criança não consegue aderir à brincadeira. Porque ela já está acostumada, ela já está condicionada àquela reação. Então, pensando na criança, pensando nos adultos, essa forma que entrou na nossa cultura comportamental, isso está cada vez mais crescendo, isso está cada vez mais desencadeando uma forma de ser. Tanto que quando você propõe para o adolescente algo, senta aqui, vamos ficar juntos, vamos conversar. Não, que saco. Chato. E se tranca no... Mas aí, a gente tem resposta a isso na língua portuguesa. Nós damos sentidos e denominações erradas às situações. Por exemplo, quando você fala lazer,
a pessoa entende que lazer é pegar um iPad, entregar para a criança, para ela brincar ali, na exposição às telas. Oi, não é isso. Não é isso. Você está confundindo qual é o lazer que o seu filho precisa e o que é que significa lazer. Mas eu vou mais longe. Adultos acham que deitar no sofá e ficar rolando o feed do Instagram é descansar. É relaxar. Relaxar. Mas são Mas tá exatamente errado. denominações inadequadas, É. como, por exemplo, a palavra happy hour. Sim. As pessoas passaram a entender que happy hour é o consumo de álcool. E tá tudo bem, tá tudo certo. Com o isolamento da pandemia, é claro que tem cinismo aqui, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. Óbvio que não está, né? Eu não sou adepto a happy hours. Eu acho horrível aquele tanto de homem sentado bebendo ali, assim, completamente sem graça aquilo. Eu não vejo graça alguma naquilo ali. Quando você muda o sentido das coisas, e a pandemia trouxe isso, que, por exemplo, colocou todo mundo dentro de casa. Sim. Aí veio, em seguida, a chamada síndrome da fadiga do Zoom. Poderia usar qualquer dos aplicativos, mas esse Sim. foi o nome dado, porque o Zoom era o mais usado. Uhum. Por quê? Porque as pessoas passavam o dia inteiro Reunião. naquele Reunião. sentido. Aqui, E aí trabalhando aqui. transformou um ambiente que era de casa, que era de desligar-se do mundo, ele passou a ser a sua casa, Sim. o seu trabalho, a sua escola, tudo no mesmo local. Não há limite de horas de tempo, não há regramento. Eu acho que tem algo que vai acontecendo na mente humana, que é quanto mais eu faço, a quantidade. Então, assim, quanto mais reuniões eu faço, eu vou, vai facilitar o Zoom, vou fazer várias reuniões, então isso vai me gerar, vou ter mais ganhos na minha carreira, isso vai ser melhor para mim, isso otimiza, olha quanta coisa eu faço em menos tempo. E isso vai se tornando uma forma de comportamento. As relações, os vínculos, as conexões, o que alimenta o nosso eu, o que supre a nossa carência, está cada vez mais em desuso. Então eu falo com muitas pessoas, eu dou parabéns para várias, não perco aniversário, porque o Facebook não deixa eu perder, mas raramente eu vou ligar e vou até uma pessoa. Porque gasta tempo. Porque eu não tenho tempo para isso. Porque não dá. E isso o quê? Isso não só empobrece o vínculo, como isso também me empobrece. Então as pessoas, elas estão ficando cada vez mais atrofiadas em recursos emocionais necessários de comportamento relacional, que é olhar no olho, dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, que eu saber encerrar algo com você, lidar com a frustração, com a dor, sentir na conversa o que o outro sente, dar espaço para escutar o outro e também se escutar. E essa troca, como ela vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais rara, porque você vai descobrindo N ferramentas para evitar, para postergar, para escapar, como atalho, você vai também se subdesenvolvendo nesse sentido. E você não enfraquece só as suas relações, esse vínculo na família, a mãe que delega o iPad, que deixa o iPad ali com a filha, porque a filha está dando muito trabalho na hora de comer, então, tá aqui o iPad, ou então tá aqui a televisão, ou tá aqui, pega meu celular e vai lá e a criança tá... É a mudança do sentido do tempo. Isso. A mudança do sentido do tempo, eu que sou de Minas e do interior de Minas Gerais, era assim, eu via minha mãe fazer isso de rotina. Alguém chegava, não, senta aí, vou pedir para fazer um café. Meia hora. E a pessoa ficava ali, sentada e conversando e batendo papo. Meia hora. A gente visitava as pessoas, a gente ia na casa. Aqui um biscoito, um pão de queijo. Isso. Mais 25 mas é minutos, essa a proposta meia do hora. encontro. Né? É essa a proposta do encontro. Mais meia hora. Agora, como é que é hoje? Hoje é assim. Rápido, tem que ser rápido. Foi mudando. Aí depois começou aquele negócio que era terrível. Você esperar alguns segundos, da internet conectando. Aqui, nossa, tá demorado demais. Hoje, são milésimos de segundo. Atrasou. Nossa, eu cliquei e não respondeu. A gente já fica pé da vida, né? Se não abriu na hora. E não é assim que é a vida. A vida não é assim. Aproveitando isso, assim. para mim, um dos principais motivos da ansiedade e dos jovens se mostrarem tão ansiosos
é que eles não tiveram situações cotidianas, até alimentadas mesmo pelo universo atual, para que eles exercitassem a paciência, por exemplo. Porque eu sou de uma geração que a escola falava, você tem que fazer uma pesquisa. Eu tinha que pegar um ônibus, ir até uma biblioteca, esperar a minha vez, ou mesmo como o doutor lembrou da conexão. Não era sempre que conectava, tinha que torcer para conectar. Aí, agora vai. Então, ó, como eu tô lidando também, eu sei que eu vou me frustrar, eu sei que não é sempre. E isso desenvolve essa base que nos ajuda a trabalhar essas virtudes que foram desenvolvidas na vida, na carreira, no pessoal. Eu consigo lidar mais com frustração, eu consigo lidar melhor, inclusive valorizar o que tem valor. Porque hoje fica tão virtualizado tudo, que as situações que precisam ser valorizadas e reconhecidas, muitas vezes elas são desperdiçadas. As pessoas não têm mais nenhuma tolerância à frustração e nenhuma paciência. A minha filha vai fazer 5 anos e eu tenho feito um trabalho sistemático com ela para frustrá-la e para ela ter que esperar. E ela me fala assim, mamãe, eu não gosto de esperar. Falei, filha, a mamãe vai te ensinar a ter paciência. A esperar. Eu não gosto de esperar, ela me responde. E eu sei que a melhor coisa que eu posso fazer pela minha filha é ajudar ela a aprender a esperar, a lidar com a frustração, porque se ela não viver isso, ela vai sofrer demais na vida adulta. Tem que ter paciência. Há um tempo de maturação. Eu estava numa reunião ontem sobre inteligência artificial e aí o rapaz trouxe uma nova proposta que para mim era absurda, montando uma pós-graduação, a proposta dele de misturar a minha proposta de pós-graduação com a que ele trouxe. Assim, a minha nível hard, o cara me traz lá uma outra que é nível soft. Vou misturar, porque tem umas aulas que coincidem. Eu falei, tem nada que coincide aí? Por quê? Porque na pressa de fazer, eu falei, não. Aí o que vocês acham? Vamos fazer agora? Eu falei assim, não, eu vou pensar sobre. Mas nós temos urgência. Eu falei assim, eu também. Você sabe que as pessoas estranham quando eu falo assim, eu vou pensar, me apresento muitos projetos, né, muitas ideias, de todo dia alguém chega, né, eu vou pensar, e pensar mesmo, e tempo para elaborar as coisas, tempo com calma para ler o que está escrito. Sim. Quantos erros as pessoas estão cometendo por não prestar atenção, no que está lendo, por não ter paciência para esperar. Ninguém mais presta atenção em nada, está desesperador isso, né? As pessoas estão ficando analfabetos funcionais, porque eles não leem, eles passam os olhos e simplesmente atropelam, assim, come muitas palavras, sílabas inteiras. Tanto é que para escrever nas mídias sociais, as pessoas agora estão transformando a língua portuguesa. Você está retirando tudo, né? Exatamente. Não, gente, a língua dos jovens eu não entendo. Ninguém escreve de novo, põe DNV. Gente, eu não sei essas coisas. Né? Você está bem? Você está bem? É assim agora? Dessa maneira. Aí a resposta é tudo, né? TD. TD. Só vai reduzindo. Daqui a pouco vamos tirar todos Mas olha que interessante. Todos os artigos da língua portuguesa. Mas olha que interessante, a economia até para escrever. Sim. A gente está cada vez mais reduzido. Então eu vejo cada vez mais individualista. A dificuldade de enxergar tanto a si como o outro também. Então, você vai em qualquer situação, até de serviço, hoje é raro quando você é bem tratado. Porque parece que está todo mundo no seu. Então a pessoa quer vender. Não importa se você quer ou não, a pessoa quer vender, ela quer resolver o problema dela. E tá muito difícil as pessoas perceberem o outro, porque tem muito pouco estímulo sobre isso. A nossa cultura, ela tá muito acelerada. As pessoas estão achando que tudo realmente resolve só com um clique. Então a gente, sim, nós dá um problema no celular, um clique, desligo. Mas e na vida? Os processos. Eu sou especialista em casal e família, né? Vulgo relacionamentos. Então, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas quando que vai terminar essa sensação ruim? Mas quando? Com você, talvez já tenha escutado isso algumas vezes. Né? Me resolve. Quanto tempo demora para passar isso aqui? Quanto tempo? Não tem uma coisa que eu posso fazer passar rápido? Porque antidepressivo leva de 4 a 8 semanas para fazer efeito. Começar a fazer efeito. E a pessoa não quer esperar, né? Aí ninguém quer, não, isso tudo. O processo. Não tem mágica.
As Não tem pessoas não mágica. querem passar pelo processo. As pessoas querem resolver tudo rápido. Então, quando a gente fala da paciência, quando a gente fala do ponderar de processos, essa ponte necessária, que é justamente o que amadurece e o tanto que a gente aprende, habilita recursos para lidar com as mais variadas adversidades, as pessoas elas querem acelerar, então elas não conseguem olhar, elas se revoltam, elas ficam impacientes, ficam mais ansiosas ainda, deprimem, justamente pela atrofia de recursos para conseguir lidar com aquilo. Porque eu preciso entender que quando eu recebo um diagnóstico de uma doença, tem-se um processo, tem-se que esperar, tem que fazer os exames, tem que esperar os resultados, tem que mudar a rotina, ninguém quer mudar. E diagnóstico não é sentença, Exatamente, né? não é sentença. Diagnóstico não é sentença. Vocês sabem que eu tive uma bela aula de paciência quando a minha filha foi diagnosticada com câncer. Porque a gente tinha que fazer a sessão de quimioterapia e tinha que esperar 4 semanas para saber se o tumor iria responder à quimioterapia. E aquilo ali, meus amigos, foi um pós-doutorado. 4 terríveis semanas que eu só tinha o que para fazer? Esperar. Me acalmar, rezar, para quem acredita, né? Rezar, acreditar e esperar. Não havia nada que eu pudesse fazer para acelerar o processo, para ter a resposta antes, para o remédio responder. Então, eu acho que a gente precisa voltar para a vida real e pensar nas situações, né? A vida tem que voltar a ser um pouquinho como era antes. A gente voltar para as situações e entender, pera, eu preciso esperar, as coisas têm seu tempo, né? A gente não tem mais noção do tempo das coisas, né? Esse lugar de aceitar que eu preciso esperar, respeitar o andamento do processo, essa capacidade de reconhecer que, ó, nesse momento não cabe a mim, está além de mim. Isso exige tanto, né, esse momento de introspecção, de eu conseguir segurar minha onda, de eu não achar culpado. Porque você é com você mesmo. Exatamente. E você com você mesmo, você tem que ter muita capacidade para poder parar e se encontrar. Porque às vezes você está tão perdido que você não consegue entender e Nem o que encontrar você sente, consigo né? mesmo algo que as pessoas estão evitando. Por quê? Porque não sabe como lidar com isso. É. Paciência é um ato maravilhoso para você aprender a desenvolver. Sim, foi de um Treinar crescimento as pessoas pessoal. pra isso. E eu acho que isso é um recado muito legal para quem está nos ouvindo. E para nós também, né? Acho que a gente sempre aprende quando a gente vai conversando e trocando. O que eu posso aprender no encontro comigo? Ao invés de eu querer acelerar o tempo, ao invés de eu querer me distrair no tempo, o quanto eu posso olhar para dentro, me perceber, reconhecer as emoções nessa fase de espera, por exemplo. Ao invés de eu buscar culpado, me vitimizar, ficar desesperado ou não permitir viver este período, eu poder olhar para dentro, eu perceber o que se passa, eu olhar o que eu posso fazer por mim agora, nessa fase. Eu acho que quando eu me torno mais conhecedor de mim, eu consigo me tranquilizar mais, porque eu me alimento com a certeza que eu posso confiar na minha própria companhia comigo. Eu acho que as pessoas elas estão ficando muito distantes de si mesmas, não só do outro, mas delas mesmas. Eu falo sempre essa frase, Pamela, nas minhas palestras, como eu pude, quando eu não sei se o doutor Antônio sabe que eu tive transtorno alimentar por mais de 20 anos e tive depressão em 2 momentos. E quem me acompanha sabe, eu já contei várias vezes, em alguns momentos da minha vida eu achei que viver não valia mais a pena. Tamanho era o sofrimento, a dor que eu vivia. E nesses momentos eu não tinha nenhuma noção de tudo isso que a gente está conversando. E eu costumo dizer, como é que eu vivi tanto tempo longe de mim? Essa é a frase que eu usava, porque era isso que eu sentia. Era como se eu estivesse aqui, o meu corpo aqui, mas eu estava em outro lugar. E as pessoas que me escrevem em sofrimento, que muitas por causa desse canal me escrevem, estão nesse lugar, completamente desconectadas de si. E como eu faço esse trabalho há 10 anos, eu tenho percebido que conforme a internet vai avançando, conforme as redes sociais vão tomando mais conta da nossa vida, essa desconexão com si mesma parece cada vez maior. Aí Vocês tem têm uma essa questão impressão? interessante do que você está falando, que é o seguinte.
há o que é voluntário e o que é involuntário. Você teve um transtorno alimentar involuntário. Isso veio de dentro para fora. Há um quadro de depressão que eu tive, involuntário. Agora, só que essa entrada nessa situação, por exemplo, com as mídias sociais, é voluntária. Se a gente escolhe estar nela. Eu me nego, por exemplo, fazer chat. Me nego. Eu me nego a fazer chat no WhatsApp, por quê? E me nego também a ouvir áudios. Por quê? Primeiro, quando a pessoa grava áudios, ela fala ali por 3 minutos. Ela não vai escrever 3 minutos. Não vai. Eu sempre mando Entendeu? áudio quando eu não quero vai. escrever. Não vai. É verdade. Ela não Você vai tem razão. escrever. É. Ainda Então, bem assim, que eu não mandei áudio pra ele. Mas o outro tem que ouvir, né? Mas o outro tem que ouvir. o outro tem que ouvir. E sem Entendeu? opinar, porque já está controlada a conversa. Exatamente. Né? É. Eu já falei, já Total. concluí, é isso, Total. pronto. É. Aí você Aí, ó, impõe né? pro outro aquela situação e você tem que parar para ouvir e tal, e tal, e tal. Mídia social, WhatsApp, então não foi criado para isso, foi para mandar mensagens rápidas. Sim, fica E o podcast, Mídia né? antissocial, na verdade. Né? E depois tem mais outra situação. Quando você responde imediatamente ao chat, a pessoa subentende que você está à toa e continua fazendo mais perguntas e mais situações. Então, assim, eu respondo, dou um tempo. Por que não? Porque a pessoa já saiu dali, não está ali. Então eu vou responder. Se não é infinito. Já mandou esse livro. Já resolve ali, papuf. E acabou a conversa. Porque senão, você voluntariamente entra em um mundo sem volta. Você não volta. Aí por que você aumentou a ansiedade? Óbvio. Você manda uma mensagem, quer que o outro responda em minuto seguinte o que você mandou. Aí E você às vezes pergunta, as pessoas te falam. mandei uma mensagem desde 10 horas Não, da e manhã, você não aí respondeu. a pessoa manda um e-mail. Mandei um e-mail. Aí ela manda no WhatsApp. Ei, te mandei um e-mail. Aí E essa você não- fantasia que você está à disposição dela. Como Sim. se só houvesse ela na sua vida. E Não da importa o que você tá desimportância fazendo. Exato. sua, É. porque o outro não respondeu. A autoestima cai. Pois é. Aí adoecedor também. É. Né? O quanto a gente está ficando voltado apenas na nossa ância e desconsiderando que o outro tem vida, tem questões, tem problemas, pode ter acontecido alguma coisa, ou mesmo a pessoa tem o direito de naquele minha, viu, momento. Pamela? Essa frase é minha. Assim. Qual? Eu tenho vida, eu não vivo o tempo Ah, inteiro no tem WhatsApp, vida. não. Não, eu tenho muita coisa na minha vida para fazer. Mas as pessoas mandam ponto de É. interrogação, escuta, do tipo, você entrou, eu vi que você está online. Você leu, Olha você que não controle, respondeu. que loucura, né? É uma loucura. Isso tudo é voluntário. Sim. A doença mental, ela é involuntária quando ela vem de dentro para fora. Aconteceu e você precisa tratar, você sabe disso. Sim. Não tratar é um perigo enorme, as consequências são gravíssimas. Sim. Né? Não tratar não é brincadeira. Mas é muito quanto grave. tempo uma pessoa passa nas redes, passa online, é uma escolha pessoal e que a Sim. gente precisa estar muito atento. Voluntário. Né? Nós estamos nos colocando nessa situação. E é isso muitas vezes que a gente não percebe. Eu né? acho que cada vez mais a consciência das escolas, acho que as consciências também de quem tem essa força também para influenciar o comportamento, isso tem que ser trabalhado. Porque não E que adianta não é também. lazer. Sim, e que não adianta também só na escola se ter, chega em Não, tem que casa, ter em casa. chega em casa, televisão direto, não tem um momento lúdico, como você falou, do lazer mesmo da criança, ir ao parque, passear com os pais, conversar com os pais, ter essa troca, porque isso é muito importante. E isso faz parte do desenvolvimento físico e emocional da criança. Eu do sempre adolescente. falo, os pais, os adultos precisam ajudar as crianças a construir a sua saúde mental desde cedo. E não é deixando numa tela o dia inteiro que a gente vai ajudar uma criança a ser mais saudável. Teoricamente, dá uma paz e um sossego para quem? Para quem? Para É quem? ilusório. Você está adoecendo o seu filho. Sem saber muitas É vezes. muito né? caro isso. E depois, mais tarde, isso eu recebo em consultório como terapeuta de família, fez isso com o filho, aí mais tarde com o menino tá lá com 17 anos, fechado no quarto, que não quer sair do videogame, aí a mãe fala, ele não quer conversar comigo, Ele foi eu treinado tento pra conversar isso. com ele, foi condicionado, ele foi treinado, ele já tá acostumado nesse mundo. Então, quando a mãe chega ali, essa desconexão, esse abismo
que foi criado, tá Sim, muito fundo. tá muito Tem fundo. jeito, tá? Sim. Sempre tem jeito. Mas é importante lembrar que essa sensação de que eu tô dando iPad, tô me livrando, né? Agora tá bem, ó, que bom, tá lá, quietinho, quero descansar. É momentâneo, porque no E final você as está consequências são graves. normatizando o erro. Isso. Você está normalizando o anormal. Uhum. É, Você fica eu como acho norma e você normaliza. É. Tá errado. As mulheres da minha geração, assim, você tem 43 também, né, Sim, Pamela? sim. Eu também. Também. Adorei. A nossa geração, né, doutor Antônio? Eu acho que a gente está aprendendo agora Sim, o perigo de tudo isso para as nossas crianças. Até agora, estava todo mundo indo, né, na onda, na né? marola, Na deixa assim, não tem problema. É. Agora a gente está vendo que, como diz o bom poeta, o buraco é mais embaixo. É isso. O perigo disso, e está na hora da gente mudar. Eu acho que as escolas terem proibido o celular, na minha opinião, foi um avanço enorme. Excelente. Eu fiquei muito feliz. Eu tenho um combinado com o nosso grupo de mães da escola para a gente não dar celular para os nossos filhos até que a gente puder. Isso é uma Se boa, um esse não combinado. tiver, Esse combinado gente, é uma boa. combinem com o grupo de Boa. mães da escola. A minha filha vai fazer 5 anos, Boa. ninguém tem celular ainda. A gente combinou. Ninguém dá celular. Ótimo. Se ninguém tiver, ela não vai se sentir um Ótimo. peixinho fora d'água. Sim. Então, acho que esses combinados na família, nas relações, podem ajudar. Porque o que eu também estou vendo, e eu não queria terminar esse episódio sem conversar com vocês, é sobre o que a Organização Mundial da Saúde está chamando de epidemia de solidão. Pamela, você que é uma especialista em relacionamentos, como é que a gente pode estar o momento mais conectado do mundo e ter uma epidemia de solidão? Mas a gente não está conectado com o que precisa, de fato, o que alimenta. A gente está conectado com as redes sociais. A gente está no desejo de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, acelerando os áudios, conversando de uma forma que para mim não é conversa, mas é um controle. Eu estou só comunicando o que eu quero, eu não estou dando espaço para discutir, conversar com o outro. Eu estou com preguiça de ligar, eu estou com preguiça de ir a um encontro que eu vou sentar na mesa. Eu estou deixando de visitar as pessoas que são importantes para mim, por colocar outras prioridades que eu entendo que são mais importantes no meu momento. Eu nunca estive tão ambicioso, eu nunca estive tão imediatista como hoje, digo as pessoas em geral. E isso faz com que a gente fique só. A maior solidão não é só a interação com as pessoas, mas é a desconexão comigo. O quanto eu estou distante de mim, do que realmente alimenta a minha alma, que pulsa meu coração. Eu estou fazendo um monte de coisa que eu tenho que fazer, eu estou super preocupada em pertencer, em mostrar o que eu uso, o que eu faço, onde eu vou, compartilhar, crescer nas redes sociais, mas eu estou esquecendo o que realmente alimenta a minha alma. Aquilo que me promove momentos felizes, que não importa. Eu atendo pessoas há 20 anos e o que eu mais percebo, desde as pessoas mais poderosas, aquelas que estão lutando, perceber que o que nutre mesmo um coração é o olho no olho, é o abraço, é se sentir especial para quem é especial para a gente, é poder falar e ser escutado, é ter ombro, ter colo, perceber que você faz uma viagem com aquela pessoa que você gosta e você conhece lugares especiais, se perceber reconhecido naquilo que você se empenhou, perceber que se supera algo difícil e pode desfrutar da companhia de alguém que é fundamental na sua existência. E essas simplicidades da vida, elas estão se tornando cada vez mais raras, esquecidas e desperdiçadas, nos tornando cada vez mais sós. E é muito interessante, sós com milhares de seguidores, sós loucura, né? Cheios de amigos no Facebook. Mas eu te pergunto, quantos amigos que você tem, de fato? 300? 200? 100 que seja? 1.000? 10.000? 2 milhões? Não, são pouquíssimos. E o quanto você está de fato sendo amigo, presente em momentos importantes para o seu amigo, para a sua família. Então, acho que vale a pena a gente revisar o que a gente está priorizando, como a gente está se posicionando no mundo, o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem. Porque se tem uma certeza na vida, é que o tempo ele vai, ó. Né? Eu queria ficar até amanhã conversando com vocês, mas eu sei que vocês estão com tempo também para ir. Doutor Antônio, Pamela, foi maravilhoso. Eu queria dizer que eu espero que as pessoas que assistam esse episódio consigam perceber que a gente está 1 hora aqui juntos, conversando, trocando, olhando no olho, né?
ninguém olhou o celular, ninguém fez outra coisa. A gente está aqui presente, um para o outro conversando. E não é maravilhoso isso? Não é isso que falta na vida das pessoas? Agora, se você for assistir essa nossa conversa, mexendo no celular, respondendo uma mensagem, ouvindo no Zoom, sem estar com a gente aqui presente, não vai ter adiantado nada, porque você não estava aqui nessa ligação. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender, que a gente tem que fazer o caminho de volta, né? O retorno para o que realmente importa. E, enfim, eu gostei demais, queria agradecer e quero deixar esses minutos finais para vocês deixarem uma mensagem final. Bom, primeiro eu quero dizer que isso que a Day falou é valioso, que você não divida com o celular, não coloque o celular para ocupar um pedaço que é seu. Se aproprie da experiência presente. O presente, como diz o nome, é um presente. É a oportunidade de você mergulhar, usufruir, desfrutar de tudo aquilo que está aparecendo na sua vida. Seja algo gostoso, seja algo difícil, mas tudo isso vai ser lição, vai ser aprendizado, ou vai ser algo que vai se tornar valioso aqui na sua vivência. Quero deixar as minhas redes sociais, @psipamela, você consegue ter em qualquer rede social acesso ao meu conteúdo. Quero mostrar o livro. Esse é o meu segundo livro. Esse é recente, né, Pamela? Esse é de agora, Bem Me Quero. É um livro que eu falo sobre amor próprio, passo a passo para você desenvolver o amor próprio na sua vida, que é a base de tudo. Enquanto você não se aceitar, se amar, se reconhecer, dificilmente você vai se apropriar de um amor saudável. Quero fazer um convite. Eu tenho um aplicativo de atendimento psicológico chamado PSIAP, PSIAPP. Eu tenho mais de 1.500 profissionais, psicólogos homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia, habilitados para te atender, de valores desde R$50 a outros valores, fazendo com que a terapia se torne acessível ao máximo de pessoas. Bacana. Você pode escolher ali o profissional que você quer, e o legal é que dor emocional não tem hora. E o aplicativo está funcionando 24 horas por dia, fim de semana, feriado, de madrugada. A hora que você quer, você vai lá e você consegue marcar seu atendimento, ou ser atendido na hora, ou agendar o atendimento no horário mais oportuno. Obrigada, Day. Obrigada, doutor Antônio, pela aula. Obrigada pela troca. Foi muito bom estar aqui. Obrigada, Pamela. Doutor Antônio. Olha, Day, nós temos que parar e pensar o que nós estamos fazendo conosco. O que você faz com o número de horas que você tem no dia? O dia é curto. Se você dividir em 3 partes, você tem 3 partes de 8 horas. O que você faz com tanto tempo? A questão é que nós não estamos vendo o tempo passar. Nós não estamos trabalhando o nosso tempo como deve ser trabalhado. A tecnologia é importantíssima, mas você tem que saber dividir o seu dia. Você tem que aproveitar da tecnologia, que ela está te dando mais tempo, mais possibilidades do dia, mas para que o seu dia renda positivamente. Seu dia é muito perdido em mídias sociais. Tem que tomar muito cuidado com isso. É importante ter mídias sociais? Claro que é. Para mim, que sou coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo, eu uso isso aí para poder ajudar a salvar vidas. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso. Faço a coordenação de uma campanha que chama Psicofobia é Crime. Para mim é essencial usar as mídias para isso, mas há um tempo para isso. Eu não posso pegar todo o meu tempo com esta justificativa e ficar horas seguidas em mídias sociais. Por quê? Porque eu preciso falar com pessoas. Eu preciso ter contato com pessoas. Eu preciso viver, porque nós não podemos ter a ilusão da eternidade. O tempo passa muito rápido e não deixa para amanhã, ou para daqui 1 mês ou 2 meses. Não, faz agora, faz hoje. Você nem sabe se vai ter amanhã. Então, viva bem, viva feliz. Faça conexão com as pessoas que você ama, com as pessoas que você precisa ajudar. Dê uma razão de viver para você, um objetivo de vida que seja importante. Ajude o máximo de pessoas que você puder ajudar. Se precisar de ajuda, orientação, nós temos o @ABPBrasil, que você tem todas as informações sobre a área de saúde mental, sobre a psiquiatria, que a gente precisa tirar esse preconceito contra o psiquiatra, né? Porque todo mundo que eu falo que é psiquiatra, fala, ou é doido ou é meio doido. Né? Ou, quem vai no psiquiatra é doido. Não tem nada disso.
É igual você vai a um cardiologista, um dermatologista, você vai ao psiquiatra. Você pode sair de lá completamente diferente, completamente orientado. Por quê? Porque procurou adequadamente. Eu sempre falo, qual é o problema se você cuida de uma perna quebrada, por que você não cuida de uma dor que muitas vezes paralisa a sua vida? Exatamente. A gente tem que tirar esse estigma e esse preconceito de ir ao psiquiatra, né? Exatamente. E o que eu puder ajudar, óbvio que eu não vou fazer consulta via Instagram ou coisa parecida, mas o meu contato é @AntônioGeraldo. Sempre que eu estou à toa, que eu não tenho nada para fazer, eu dou uma chegadinha lá. Mas não é lazer. Mas o meu tempo à toa é muito pouco, então não mande e espere que eu responda de imediato a nada, né? Porque a vida tem que ser útil. Tem que ser útil para você, para os seus familiares, para as pessoas que você ama. E eu amo muita gente, porque eu amo todos aqueles que padecem de doença mental e precisam de ajuda. Então, minha vida é em função disso. Doutor Antônio, muito obrigado. Eu sei que o senhor pegou um avião e veio até São Paulo só para dar essa entrevista para a gente. Sou muito grata pelo seu tempo, pela sua contribuição com a saúde mental no Brasil. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Prazer Bom é demais mesmo. Esse trabalho que você faz. Né? Foi motivo, inclusive, o meu prêmio. de você ser premiado. Eu vou me inscrever de novo esse ano, hein? Já vou começar a minha campanha. Quero mais um. Foi a pessoa mais importante de 2022 nessa área. Foi 22? Como influencer. 22 ou 23? 22. Você recebeu em 2023. Isso. A relativa 2022. A 2022. Coisa linda, né? Legal, Isso né? Importantíssimo para nós, o seu trabalho. Eu que agradeço. Tratar as doenças mentais é algo bastante difícil, mas a resolução é altíssima, ao contrário do que as pessoas imaginam. Exato. E pessoas como você fazem um trabalho que não dá para precificar. Muito obrigado por isso. Eu falo que eu faço esse trabalho muito de coração, assim, porque eu sei o que é estar doente. E eu sei o que é encontrar um caminho de cura. E a gente tem muita vida pela frente. E eu gostaria que todas as pessoas que estão passando por alguma dor saibam que existe tratamento, que existe a possibilidade de você encontrar um caminho e ser feliz novamente. Mas para isso você precisa acolher que está em sofrimento e procurar ajuda. Porque sem ajuda, esse caminho fica muito difícil. Pamela, minha linda, querida, muito obrigada. Foi uma alegria ter você aqui. Como eu quis esse encontro. Linda. Muito obrigada de coração. Querida. Seu trabalho é lindo. Você também salva vidas e é muito bonito te acompanhar. Esse é o meu próximo livro da lista de leitura, linda, depois eu te conto. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, foi uma alegria ter vocês nesse episódio e até o próximo. Espero que vocês gostem.